E aí, galera, estamos de volta. Vamos fazer o que hoje? A correção. Como a gente combinou na aula passada a gente viu um pouco sobre isomeria geométrica, que é a famosa isomeria cis e trans, ok? Tem atividade na plataforma, como vocês viram na agenda. Está na parte de documentos, química, atividade de isomeria geométrica. Se você ainda não tiver feito essa atividade, para o vídeo agora, resolve a atividade primeiro, ok? São algumas questões de isomeria geométrica, resolve rapidinho a questão, depois retoma o vídeo com a correção, ok? Então, o ideal é faz a atividade, depois vem assistir a correção para que você faça ajustes, que a gente vai estar comentando as questões, a gente vai estar fazendo comentário nas questões e resolvendo, e revisando os conteúdos que a gente trabalhou. O conteúdo de agora, que é o conteúdo de isomeria geométrica. Fazendo uma breve revisão na isomeria geométrica, eu tenho que ter a ligação dupla entre os carbonos. Na ligação dupla, os ligantes têm que ser diferentes em cada carbono. Se os ligantes diferentes estiverem na mesma posição, chamamos de isomeria cis, e se os ligantes estiverem em posições contrárias, a gente diz que a isomeria é trans. Observando essa estrutura aí dessa molécula, nós temos os ligantes iguais do mesmo lado, isomeria cis, ligantes diferentes, ligantes iguais em posições diferentes, que é a isomeria trans, ok? Então, o básico de isomeria geométrica é esse daí. O resumo de isomeria geométrica é esse que a gente acabou de falar. Lembrando que nós estamos no segundo caso de isomeria. Primeiro caso, isomeria plana, e agora isomeria geométrica, ok? Vamos para a correção, presta atenção, vai fazendo aí anotações no teu caderno. Primeira questão. As balas e as gomas de mascar com sabor de canela contêm um composto cinamaldeído ou aldeído cinâmico, que apresenta a fórmula estrutural abaixo. O nome oficial desse composto orgânico é... Bora olhar. Primeira coisa, tem isomeria cis e trans? Temos que ver. Ligação dupla carbono-oxigênio? Não é. Ligação dupla entre carbono. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Aqui tem isomeria geométrica. Por quê? Os ligantes, tem ligação dupla entre os carbonos, e os ligantes estão em posições contrárias. Aí a gente vai aqui pela questão da prioridade. Vai ser o fenil ou vai ser o hidrogênio? O fenil é muito mais pesado, porque eu tenho 6 carbonos, ok? E aqui eu tenho a minha função, que é a função aldeído, e eu tenho hidrogênio. O aldeído tem a prioridade porque eu tenho mais elementos químicos, ok? Então, eu tenho a minha prioridade embaixo e aqui a minha prioridade está em cima. Como elas estão em posições contrárias, vira a cabeça aí, e dá uma olhada. Como elas estão em posições contrárias, então a gente diz que aqui isomeria é trans, ok? Então, eliminamos o item E. O item A, B, C e D fala trans. Como é que fica, Renato, a questão da prioridade? Temos que numerar, E a gente começa numerando pela função. Sempre a prioridade é pela função. Então, aqui eu tenho carbono 1, carbono 2 e o meu carbono de número 3. Aqui é uma ramificação. Que ramificação é essa? Ramificação fenil. Então, a nomenclatura fica trans. O fenil está em que número? 1, 2, 3, 3 fenil, ok? A minha cadeia principal tem 3 carbonos, prop. Só tem ligação simples? Não. Eu tenho uma ligação dupla. 1, 2. A ligação dupla está no carbono de número 2. Então, prop 2-en. Como é um aldeído, e a gente já viu a nomenclatura de aldeído, termina em al, ok? Então, eu tenho o nome desse composto, trans, 3-fenil, prop 2-enal, ok? Que é a nossa alternativa de letra A. Então, primeira questão, letra A. Não esquece de identificar aí a isomeria trans, ok? Na nossa segunda questão, nós temos a seguir, temos compostos pertencentes a 4 funções distintas. Primeiramente, vamos identificar que funções são essas. A primeira, eu tenho um C dupla O na minha extremidade.
C duplo na extremidade, a gente tem a função aldeído. Na segunda, o C duplo já está no meio da cadeia. C duplo no meio da cadeia é a função cetona. No 3, eu tenho C duplo OH. Aqui eu já tenho um ácido carboxílico, ok? E no 4, eu só tenho carbono e hidrogênio. Eu tenho um hidrocarboneto. Bora ver as alternativas. O composto 1 chama-se butanal. 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Ligação simples entre eles, an. Como é um aldeído, butanal. Perfeito. O composto 2 é a butanona. 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Perfeito. Ligação simples, an. Como é uma cetona, ona. Perfeito. O nosso item A. É o item correto? É o item correto da segunda questão. Mas vamos identificar o erro nos outros itens, ok? O item B fala, o composto 3 chama-se ácido butanóico. Bora olhar. 1, 2, 3, 4. Como é um ácido carboxílico, começa com ácido, tá ok? Ácido. But, tá certo. Ligação simples entre eles, an. Perfeito. Terminação aico. Ácido butanóico no 3, sim. E o composto 4 é o buteno. 1, 2, 3, 4 carbonos, tá ok? Só tem ligações simples. Aqui está o erro. Não é em, é an. Então aí é o butano, não é buteno. O item C. O composto 1 e o composto 3 apresentam isomeria de cadeia. Primeiramente, o 1 e o 3, vamos ver, 1 e 2, vamos ver se eles são isômeros. Eu tenho 4 carbonos, 4 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios. 3, 5, com mais 3, 8 hidrogênios. Um oxigênio, um oxigênio. Eles são isômeros. Mas a isomeria de quê? Aqui eu tenho um aldeído. Aqui eu tenho uma cetona. Isomeria de função. A questão está dizendo que é isomeria de cadeia. Está errado. O item D. A cadeia do composto 4 é acíclica, aberta. Está correto. Normal é uma cadeia normal, não tem nenhuma ramificação. Homogênea, não tem nada atrapalhando, ela é homogênea sim. E ela é insaturada, está errado. Eu só tenho ligações simples. Se eu só tenho ligações simples, a cadeia é saturada. E o item E, o composto 3 e o 4 apresentam isomeria plana. De imediato eu já sei que eles não são isômeros. Por quê? Porque o composto 3 tem 2 oxigênios. O composto 3 tem esses 2 oxigênios e o 4 nem oxigênio tem. Então, eles não são isômeros. Tranquilo? Então, na nossa segunda questão, o item A é o nosso item correto. Na terceira, vamos lá. No olho humano, especificamente na retina, o cis11 retinal se transforma no trans11 retinal pela ação da luz e assim produz impulso elétrico para formar a imagem. Por isso, o ser humano precisa de luz para enxergar. Esses dois compostos são isômeros. Observe 4 moléculas a seguir. Nós temos aqui 4 moléculas. No que diz respeito às moléculas apresentadas, assinale a afirmação verdadeira. Molécula 1 e 2 são isômeros de cadeia. Bora ver se eles são isômeros. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênios, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 3 com 3, 6. Eles não são isômeros, ok? Então, item A, item errado, porque a fórmula molecular não é igual. O item B. As moléculas 2 e 3 são isômeros de posição. Vamos olhar. O 2 e o 3 são isômeros. 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Hidrogênio 3 com 3, 6. Aqui eu tenho 3, 4, 5, 6. 2 bromo, 2 bromo. Eles são isômeros. Que tipo de isomeria é essa? É uma isomeria de posição? Eu vou olhar. O bromo aqui está todos os dois ligados no carbono de número 2. E aqui eu tenho o bromo no carbono 1 e no carbono 2. Perfeito. Eles são isômeros de posição, o 2 e o 3. E continuando, e a molécula 1 pode apresentar isomeria geométrica. Tem condição de isomeria geométrica? Bora olhar. Eu tenho uma cadeia cíclica, existe isomeria geométrica em cadeia cíclica. Tem ligantes diferentes? Tem. Aqui eu tenho um hidrogênio e aqui eu também tenho um hidrogênio.
Olha o bromo. O bromo estão em posições contrárias. Então, aí nós temos uma isomeria geométrica do tipo trans, ok? Então, o nosso item B é o item correto. Se eu for olhar C, as moléculas 1 e 3 são tautômeras. A1 e A3. Vamos ver se elas são isômeras. Aqui na 1 eu tenho 3 carbonos. Perfeito. Eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. E na 3 eu tenho 3, 4, 5. Ok? 3, 4, 5 hidrogênios com mais um 6. Não está certo, porque a fórmula molecular é diferente. Ok? E no item D, as moléculas 1 e 4 são isômeras. A1 e A4. De novo, vamos ver a fórmula molecular. Na 1, 1, 2, 3 carbonos. Na 4, 1, 2, 3 carbonos. Perfeito. Eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 hidrogênios. Ok? 2 bromos, 2 bromos. Eles são isômeros? São, porque tem a mesma fórmula molecular. O item está dizendo que eles não são isômeros, o que torna o item D errado. Ok? Finalizamos a terceira, vamos adiante. A quarta questão é uma questão do bombicol. Essa questão caiu no Enem, ok? E é uma questão de isomeria. Galera, isomeria está caindo todo ano no Enem. Todo ano cai uma questão de isomeria. Não sabemos qual é o tipo de isomeria, mas a isomeria que está mais caindo recentemente é a isomeria geométrica, que é a isomeria cis e trans. É essa que a gente está trabalhando aqui agora, ok? Então, é importantíssimo a gente prestar atenção nesses casos de isomeria geométrica. Bora resolver essa questão que foi do Enem. Os feromônios são substâncias utilizadas na comunicação entre indivíduos de uma espécie. O primeiro feromônio isolado de um inseto foi o bombicol, substância produzida pela mariposa do bicho da seda. Aí nós temos a estrutura do bombicol. O uso de feromônio em ações de controle de insetos praga está de acordo com o modelo preconizado para a agricultura do futuro. São agentes altamente específicos e seus compostos químicos podem ser empregados em determinados cultivos, conforme ilustrado no quadro. Aí nós temos alguns casos de alguns feromônios, ok? Nós temos o feromônio utilizado lá no cultivo do milho. Nós temos o feromônio utilizado na cana-de-açúcar. Feromônio utilizado no morango. Esse penúltimo utilizado em frutas. E o último utilizado no tomate. Considerando essas estruturas químicas, o tipo de estereoisomeria, olha aí, é estereoisomeria ou é espacial, que é a geométrica, ou então a isomeria óptica. O tipo de estereoisomeria apresentado pelo bombicol é também apresentada por qual desses feromônios? Vamos voltar para a estrutura do bombicol. Tá aqui. O que é que eu vejo na estrutura do bombicol? A gente está vendo que tem ligações duplas. A questão não está te perguntando daqueles 5 lá quem é isômero. Ela não está te perguntando isso. Ela está te perguntando daqueles 5 que está lá, qual pode ter a mesma isomeria que o bombicol. Ok? E a gente observa o quê? A gente observa que aqui no bombicol nós temos ligação dupla entre os carbonos. Ok? Ligação dupla entre os carbonos com ligantes diferentes. Que tipo de isomeria é essa? Isomeria geométrica. Vamos olhar. Nesse primeiro caso aqui, nós temos um ligante para cá, que é o hidrogênio. Essa parte aqui é a prioridade, que é a parte maior. Aqui eu tenho o hidrogênio e a parte maior aqui para baixo. Então, os ligantes estão aqui para baixo e aqui também tudo para baixo. Então, nesse caso aqui, a isomeria é uma isomeria cis. Estão do mesmo lado. Do mesmo jeito no outro carbono aqui, nessa outra ligação dupla que está aqui ao nosso lado. A gente tem a prioridade para cima, que é o maior, a prioridade para cima, que também é o maior. Então aqui eu tenho isomeria cis, aqui eu também tenho isomeria cis. Aí vamos olhar nos 5 lá. Qual dos 5 pode ter também a isomeria cis e trans? Aqui, tem ligação dupla entre carbonos? Não tem. Já eliminamos. No outro caso, tem ligação dupla entre carbonos? Não tem. Já eliminamos também. Vamos olhar para cá. Aqui eu tenho ligantes, eu tenho ligação dupla. Então aqui pode ter e aqui também pode ter. Mas vamos ver o ligante. Nesse carbono aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho um carbono para cima e um carbono para baixo. Olha aí, os ligantes já são diferentes.
Aí eu não tenho isomeria. Do mesmo jeito embaixo. Embaixo eu tenho um carbono que tem 2 hidrogênios, que também são 2 ligantes iguais. Então aqui eu não tenho isomeria geométrica. Nesse caso das frutas, nem ligação dupla eu tenho. Se eu não tenho ligação dupla, eu não tenho isomeria geométrica. E no do tomate, olha aqui, ligação dupla entre carbonos com ligantes diferentes. Perfeito. Ligação dupla entre carbonos, ligantes diferentes. Perfeito. A gente vê que aqui é a isomeria cis, aqui eu também tenho isomeria cis. E olha aqui, eu tenho outro caso também no tomate, ligação dupla, a prioridade está para baixo, prioridade está para cima. Aqui já é trans, ok? Então, de todos os 5, o que pode apresentar o mesmo caso de isomeria que o bombicol é o do tomate, que é essa estrutura aí, escrobipapuloides absoluta. Escrobipapuloides absoluta é onde pode ter isomeria geométrica, ok? Item é essa quarta questão. E a nossa última questão, que é a questão 5. Vamos lá. Pesquisas indicam que a relação entre o consumo moderado de vinho tinto e a diminuição da incidência de doença cardiovascular parece estar ligada à presença de substância resveratrol em vinho e suco de uva. Acredita-se que a atuação do resveratrol se deve à sua estrutura química, semelhante à do diestilbestrol, um estrógeno sintético que atua sobre o nível de colesterol do sangue. As fórmulas estruturais das duas substâncias são fornecidas a seguir. Então, tem duas estruturas aqui, ok? São estruturas bem parecidas, como vocês estão vendo. Sobre as estruturas apresentadas anteriormente, marca a alternativa correta. O item A. Ambas possuem o grupo funcional que indica a função álcool. Bora lá. Aqui eu tenho OH ligado ao anel aromático. Eu tenho a função fenol. Aqui eu tenho OH e OH ligado ao anel aromático, fenol. Então, na primeira estrutura, eu não tenho a função álcool, ok? Na segunda, OH anel aromático, fenol. OH anel aromático, fenol. Eu também não tenho a função álcool. A função aí é a função fenol. O item B. O diestilestilbestrol apresenta arranjo espacial trans. Bora lá. Está aqui a estrutura dele. Vamos observar. Ligação dupla entre carbonos está bem aqui, ela, bem no meio. Vamos olhar prioridades. A minha prioridade, aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 6. Então aqui ó, é muito mais pesado. Então a minha prioridade está para baixo. Nesse outro carbono, eu tenho 6 carbonos e está para cima. Então aqui a prioridade está para cima. Como as prioridades estão em posições contrárias, aqui é isomeria trans. É isomeria trans. Item B é o nosso item correto, ok? Os outros estão errados por quê? O resveratrol, isomeria estrutural cis. Do mesmo jeito aqui, ó. Prioridade para baixo, prioridade para cima. Posições contrárias, trans, ok? Os dois compostos são isômeros de posição. Eles não são isômeros, porque aqui eu tenho, ó, 2 oxigênios com mais um 3. Aqui eu só tenho 2. Eles não são isômeros. Apenas os resveratrol apresenta a função orgânica álcool. Nenhum dos dois tem a função álcool. Todos os dois têm a função fenol. Ok? Finalizamos aqui, galerinha. Se tiver ficado alguma dúvida nessas questões, se tiver errado, apaga aí, corrige, deixa bonitinho no teu caderno. Dúvida, manda mensagem para a gente esclarecer. Tá ok? Beijão para todos vocês. Fiquem bem. Até a nossa próxima aula. Valeu!